Olá, meninos e meninas, tudo bem? A gente vai começar uma outra sequência de informações a respeito do conteúdo de ciências. A gente finalizou aquela segunda etapa, né? A gente fez duas etapas importantes que delimitam as áreas ou o tempo de trabalho que a gente tem. A gente vai ter mais uma etapa e a última, certo? Dividida em quatro. Possivelmente, provavelmente todas elas assim, na forma à distância, que não é o ideal, mas que a gente tem que fazer o máximo possível para poder se equilibrar, tá? Em relação a tudo isso. Então, a gente continua ainda a respeito dessas questões da evolução da estrutura do corpo humano, dos sistemas que fazem parte do corpo humano. Dentre eles, a gente falou do sistema anterior, né, os ossos, os músculos e toda a parte de locomoção da espécie humana. A gente vai adentrar numa outra informação a respeito de um dos sistemas de coordenação, tá, ligados ao sistema de coordenação, que é o sistema nervoso. Só que antes de falar do sistema nervoso, a gente vai comentar sobre os órgãos dos sentidos que fazem a captação das informações para que o corpo assimile essas informações, receba essas informações, vá para o sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso central, para que haja a interpretação desses eventos e a gente se comunique com o ambiente externo. Então, é uma forma de interagir com o ambiente fora do nosso corpo, né? Então, o sentido da visão, o sentido do olfato, o sentido do paladar, só que não farei o comentário de todos eles. Tá? A gente vai trabalhar só com um dos sistemas, que é o sistema, um dos sentidos, desculpe, né? Que é o sentido da visão, a estrutura do olho humano, como é que ocorre a formação da imagem para o olho humano, os problemas relacionados com a nossa visão, alguns nutricionais, outros de caráter genético e alguns até com questões ambientais, o ambiente interferindo para poder, de certa forma, prejudicar a estrutura e a capacidade da gente formar as imagens. Beleza? Então, o assunto de hoje, visão, o olho humano. Para a gente visualizar, eu preparei aqui uma sequência de slides. Então, eu preparei uma sequenciazinha aqui com os slides que a gente vai tentar comentar agora. Beleza? Então, tá aqui. Lembrando que a importância, né, dos órgãos dos sentidos e dos órgãos dos sentidos, né? Permitir que eu, você, tá, e quem estiver assistindo aqui, consiga captar as informações do ambiente. Tá? Então, a gente recebe essas informações para que haja uma comunicação com ela. Ou seja, você está na rua, está vendo um cachorro com a cara de bravo, então você se comunica. Como é que a gente se comunica? Vai para o lado oposto. Tá? Devagarzinho, porque sabe que aquele negócio ali não vai ser bom. Então você está na rua, tá? Passa uma moto, um carro e buzina. Você não está vendo, mas quando buzina, tá? Dá um alerta, então você ouve e a partir daí você identifica com a visão aquilo que está sendo situação de perigo e aí se defende contra isso. Você está no ambiente, toca em alguma coisa que está quente, então você se afasta. Porque se você permanecer tocando, é claro que vai provocar uma lesão muito mais grave. Então, todas essas, você vai se alimentar. Então, tem um determinado tipo de alimento que está com um sabor horrível. Provavelmente ele está estragado e provavelmente ele vai lhe prejudicar. Então, toda vez que a gente usa os sentidos do corpo, para que você se comunique, para que você tenha uma interação com o ambiente externo e a partir daí você consiga definir a maior estratégia para que seu corpo não sofra nenhum tipo de lesão ou para que a gente se defenda de determinadas situações ou que vá atacar e obter algum tipo de situação ambiental. Então, desses sentidos,
a gente tem 5, tá? E para cada sentido vai ter um órgão definido. Então, um sentido aqui, o tato. Tá? O que seria o tato? A percepção com o toque. O principal órgão do tato são as mãos, mas existem outras partes do corpo que têm terminações nervosas. E aí, quando você toca, então é o toque em si que vai definir esse sentido, ele vai receber essas informações e você vai fazer uma interpretação. Então, imagina aí que você... então, a pele vai ser esse órgão, tá? A gente está pegando aqui com a mão, mas a mão tem a superfície com uma maior quantidade de receptores nervosos. Então, você pega um objeto, fechou os olhos, alguém entrega o objeto para você. Então, você, com os olhos fechados, manipula, e a partir do momento que você manipula, você não está vendo. Tá? Ninguém lhe disse o que é. Tá? Você pegou o objeto, manipulou. A partir do momento que você está manipulando, você vai conseguir definir, muito provavelmente, o tipo de objeto que você está segurando. Se não, algo muito parecido. Tá? Se você não acertar, mas vai dizer que é algo muito parecido com aquilo. Por quê? Porque você tem uma informação visual do objeto, guardada em sua memória, e aí quando você toca, sua recepção tátil consegue perceber variações na forma da estrutura, aspereza, tá? da superfície do material, e seu cérebro vai interpretar, vai fazer a leitura daquilo e comparar com algo que sua memória tem daquele material. E aí você define que é tal objeto. Um outro tipo seria o paladar ou gustação. O principal órgão do paladar é a língua. Tá? Então, a língua ela tem estruturas que a gente chama de papilas gustativas. Tem as zonas da língua, né, que são importantes para definir o salgado, o amargo, são nos lados, o doce, que é na superfície superior, o azedo, que é na parte posterior da língua. Então, você tem regiões específicas da língua para esses sabores. Doce, azedo, amargo, salgado. Mas aí tem outras variedades de sabores que, na verdade, não é só a língua, certo? É o olfato. Tanto que, às vezes, você vai tomar um remédio muito ruim, você está precisando tomar um medicamento, aquele líquido, em solução. Você vai tomar, você tapa o nariz, tá? Tapa o nariz e bebe, fica lá um pouquinho respirando só pela boca, porque se vier pelo nariz, dá vontade de vomitar. Então, aquele momento ali está indicando para você que não é só a língua que está definindo. Porque o remédio ele é docinho, às vezes ele tem um sabor tutti-frutti, tá? Mas a substância em si, aquela que é recebida pelas células do olfato, do nariz, aí você vai sentir um gosto totalmente diferente. Então, por isso que a gente diz que a gustação, o gosto da substância, ela não é só o paladar, ou seja, não é só a língua. Ela tem o olfato como uma interação. Então, você precisa dos dois para sentir o gosto da substância. É por isso que nas lesões, ou quando você tem uma infecção de gripe, ou como está aí o corona, a pessoa perde a sensibilidade do gosto e do cheiro. É porque, na verdade, perde a sensação do cheiro. E aí, consequentemente, você só vai sentir o doce, o azedo, o salgado e o amargo. As outras variações de sabores, você não consegue identificar porque existe uma lesão, existe uma infecção nas células do nariz que impossibilitam que você consiga sentir o cheiro dessas substâncias. Ok? Bom, o terceiro tipo de sentido do corpo é a audição. O órgão são as orelhas, a gente chama de orelha, tá, gente? Aí o cara diz, é só por aqui, não é ouvido, não. É porque a gente pode chamar assim, orelha externa, média e interna. Ou ouvido externo, médio e interno. Então, a gente pode trabalhar com essas duas nomenclaturas. Eu coloquei orelhas porque, normalmente, a tecnologia mais nova, ela trabalha com isso. Então, além da capacidade de ouvir, as vibrações sonoras, tá? A onda sonora permite chegar no ouvido médio, vibra uma coisa chamada de tímpano, aí tem um conjunto de ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Parece coisa de sítio, mas é ossos muito pequenininhos que tem no ouvido, que eles vão amplificando essas vibrações até chegar no órgão espiral, tá? Que é a cóclea, e a partir daí ela transmite essas informações em vibração, que é uma informação mecânica, tá? De movimento, para um nervo auditivo. E aí o nervo auditivo leva essa informação para o cérebro e vocês conseguem ouvir tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Ok? Então, essa é a principal
função da orelha, mas existe um outro tipo de função, está relacionado com o equilíbrio. Então, muitos autores trabalham com 6 sentidos do corpo humano: tato, paladar, audição, equilíbrio. Tá? Que é a nossa capacidade de saber como é que o nosso corpo está posicionado. Então, se você estiver simplesmente parado, ó, fechar os olhos e você inclinar, você sabe que seu corpo inclinou. Tá? Se você estiver parado, deitado numa rede totalmente coberta e a rede começar a balançar, você tem a noção de que a rede está balançando, porque existe uma coisa chamada de labirinto no ouvido interno, que tem um líquido que ele, ao movimentar, ele transmite essa informação para você, que seu corpo está em movimento ou ele está parado. Tá? Define o equilíbrio. Se você fizer um movimento circular, ficar rodando o tempo inteiro, você vai ficar tonto. Quando você parar, parece que está tudo rodando ainda. Então, essa sensação é porque o líquido ainda está movimentando no seu ouvido e lhe traz a informação de que seu corpo está rodando, mas que não está. Tá? É claro que é um erro de informação, mas que é informação do ambiente, tá? Como o seu corpo está externamente, como é que ele está posicionado, e aí permite para você o equilíbrio. Não coloquei aí, mas tem esse sentido também. O olfato, que é o cheiro, a capacidade da gente perceber a presença de substâncias químicas dispersas no ar. Então, toda vez que a gente sente o cheiro de uma substância, é porque há algo daquela substância no ar. Ela foi evaporada de alguma forma, ela está diluída, dispersa no ar, e você consegue receber nas células olfatórias, e aí consegue transformar essa informação química numa informação nervosa para levar para o cérebro e você conseguir fazer a interpretação através do nervo olfatório. Então, o nariz é o órgão do olfato. E, por fim, que é o nosso objeto de estudo de hoje, é a visão, a capacidade de definir a imagem. Para definir a imagem, claro que a gente vai precisar de um órgão importante, certo? De um órgão importante que são os olhos, na verdade. Né? Então, a gente tem os 5 sentidos do corpo e cada um deles com o seu respectivo órgão. O tato com a pele, o paladar com a língua, a audição com as orelhas, lembrando que tem um equilíbrio também. E lembrando que o paladar define uma coisa chamada de gustação, e a gustação, além da língua, o nariz também está interagindo. O olfato, que é o cheiro das substâncias, o nariz define isso, e a visão, que são os olhos. Então, para que esses olhos tenham uma função importante, certo? Para que ele consiga perceber a imagem, existe uma condição necessária. Imagine aí vocês, na casa de vocês, olhando o que está ao redor, você consegue visualizar bem, certo? Está conseguindo visualizar bem. Suponha agora que lacraram toda a estrutura de sua casa e apagaram as lâmpadas da sua casa. Você está no quarto, escuro. Não entra um pingo de luz sequer. O que é que você consegue ver? Provavelmente nada. Certo? Porque está faltando uma coisa muito importante para que seu corpo seja ativado, para que seu órgão de sentido, o olho, seja ativado e você consiga ver o que está ali ao seu redor. O que está faltando é luz. Então, o principal fator para que você consiga perceber, fator ambiental que eu estou falando, né? O fator em você são os olhos, evidentemente, funcionando bem. Mas o fator ambiental é a luz. Então, se não tiver luz, você não vai conseguir enxergar. A luz, gente, ela tem a tendência de bater no material. Assim que ela bate no material, ela reflete a luz que incidiu sobre ela. Então, quando a gente está aqui, eu estou observando tudo aqui que está aqui no escritório para poder fazer essa aula para vocês, é porque existe um mínimo de luz chegando, tocando nos materiais, sendo refletido. A partir do momento que ele é refletido, aí o olho consegue captar essa luz. A gente consegue ver a luz refletida. Só que ela vai refletindo em pontos diferentes e chega no seu olho em condições diferentes. E você consegue formar, através dessa recepção luminosa, a imagem que você está em contato. Então, a luz vai incidir sobre os materiais, ela vai ser refletida e, a partir daí, ela vai atingir o olho humano. Lembrando que a luz, quando ela reflete dependendo da cor que ela está.
ou que ela está atuando sobre o material. Se o material for vermelho, então ela reflete a cor vermelha. Se o material for azul, ela reflete a cor azul. Se ele for verde, reflete a cor verde. Então, à medida em que ele vai refletindo essas cores, seu cérebro vai identificar, através da imagem que está chegando num nervo, que a gente chama de nervo óptico, esse nervo óptico vai levar a informação para o cérebro e o seu cérebro forma a imagem. Então, ela chega numa parte do olho importante, que a gente vai definir qual é. Assim que ela chega nessa parte importante do olho, aí seu cérebro, assim que chegar através do nervo óptico, sempre que chegar num sentido do corpo, seja o paladar, seja a audição, seja a visão, o tato, o olfato, tem que ter o contato com o nervo, tá, gente? Porque o nervo vai levar isso aí para o seu cérebro, a medula espinhal, né? Nesse caso aqui, para o cérebro mesmo, que vai direto, esse é um nervo craniano. Então ele chega lá e vai levar essa informação. Aí o seu cérebro é que vai interpretar. Então, por isso que às vezes você tem uma lesão no cérebro e perde a capacidade de enxergar. Porque uma região importante que fazia a interpretação das informações luminosas que chegavam no seu corpo. Então, a principal condição, tá? Tem que ter luz. Se não tiver luz, você não vai conseguir enxergar. Então, a luz vai chegar, bater no material, refletir. Assim que ela reflete, essa luz entra no seu olho, atravessa as camadas do olho, que a gente vai comentar daqui a pouco. Ao atingir essa região específica do olho, vai para o nervo, a imagem formada vai para o nervo, e o nervo vai conduzir essa informação elétrica até chegar no olho, no cérebro, e o cérebro vai montar a imagem. Bom, que tipo de luz, que tipo de fonte de luz seria importante para isso? Claro, a principal delas, o sol, né? O sol é a principal fonte para emissão de luz, que é a luz natural. Mas além da luz natural, que é o sol, que é mais intensa, aquela que tem todo o conjunto de cores de luzes para formar a luz branca, que a gente chama, essa luz que está clareando aqui, por exemplo, o escritório, existem as luzes artificiais. Então, qualquer lâmpada ou qualquer utensílio que você utilize que possa iluminar e que faça com que o objeto fique iluminado, para que ele reflita a luz que incide sobre ele, você consiga visualizar, serve. Então, uma lanterna funcionando bem, uma lâmpada acesa, tá? Uma vela acesa. Então, todas elas são fontes de luzes. Lembrando que a natural é a luz solar e todas as outras a gente vai considerar como artificial. Isso aí não é novidade para vocês de forma nenhuma. O que pode ser novidade é a condição ou a situação em que a luz solar ela tem. Porque a luz solar, na verdade, a gente diz que é uma luz visível. É claro que tem a chamada radiação invisível, a luz invisível, que é a ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio gama, raio beta. Tá? Então, aquela radiação é um tipo de luz, só que é uma luz que a gente não consegue visualizar. Tá? Você vai fazer um exame de radiografia, tá? Colocar lá o aparelho perto de você, de repente, cara, já já tirou a radiografia, já fez a radiografia. Ali, gente, é uma radiação que é emitida, uma luz que é emitida, ela é um comprimento de onda tão pequeno que você não consegue identificar, ela atravessa suas estruturas esqueléticas e vai batendo de forma diferente e transmitindo essa imagem lá no filme de radiografia. Então, ali é uma luz invisível, você não consegue enxergar. Mas a luz que a gente consegue perceber os materiais e que faz o olho ser ativado é a chamada luz branca, né? Mas ela não é uma cor só, não é uma tonalidade só. A gente consegue perceber isso depois que chove ou um pouco antes de chover. Você olha para o céu, está aquele céu nublado, de repente você vê aquela coisa bonita, o arco-íris. Então, quando você observa o arco-íris, ali na verdade foi a luz branca que, ao passar pelas gotículas de ar que estão em suspensão, tá? Que é a umidade do ar, ela é separada em suas cores. Quando tem qualquer coisa que consegue separar a luz branca em cores, a gente diz que é um prisma. Essas televisões LED, elas são cheias de prisma por dentro. Então, se um dia vocês encontrarem uma televisãozinha quebrada dessa, lá dentro dela tem um monte de utensílio de vidro, que se você colocar a luz, ele bate na luz e reflete a luz, separando em cores distintas. Certo? Então, aquilo ali a gente diz que é
um prisma ele consegue separar o feixe de luz branca nas cores, que são as 7 cores do arco-íris, são as cores principais. A partir dali você mistura e você faz combinações diferentes, como tem naquelas aulas de artes, combinar cores, tá? Para definir uma outra cor, azul, vermelho, produzindo verde, por aí se vai. Ao atingir certo material, a luz é refletida e cada vez que ela reflete uma cor que está presente nela. Claro, vai combinando as cores e vai refletindo essas cores. Então, por exemplo, quando você tem um material que tem a cor verde, como eu disse para vocês, por que eu vejo aquele material verde? Dá para perceber isso aí. Se você tiver numa casa com, digamos, a pintura branca e está entrando luz solar na sua casa, você pega qualquer um objeto vermelho. Quando você coloca um objeto vermelho, bateu no vermelho, fica tudo vermelho ao seu redor. Porque a luz está incidindo sobre o material. Ela tem todas as cores. Mas ela só vai refletir uma delas, aquela que está presente no material, que é a vermelha. Então fica tudo vermelho. Se for verde, bate o material e volta a cor verde. Então nas plantas, por exemplo, que precisam de luz para fazer a fotossíntese, a única cor que não é importante para ela é a cor verde. Por quê? Porque a planta tem a clorofila e a clorofila é de tonalidade verde. Então, quando a luz incidir ali naquela folha, vai bater na folha e vai refletir uma cor apenas, que é a cor verde. As demais ela vai absorver, vai utilizar para poder fazer o processo de produção da substância, o processo fotossintético. Se o objeto tiver a cor vermelha, foi o que eu disse para você, bate no vermelho e volta. Então, a gente só vê a cor que é refletida, porque de todas elas, a única que não é absorvida pelo material é aquela que está sendo refletida, que é justamente a cor material. Então, se o material for verde, vai refletir a verde. Se o material for vermelho, vai refletir o vermelho. Se o material, se o produto for branco, aí ele vai refletir a luz branca toda praticamente. Por quê? Porque a luz branca é o conjunto de todas as cores. Então, quando incidiu, refletiu basicamente todo ele. E aí, existe uma situação que, como essa blusa aqui, tá? Essa blusa aqui ela é preta. Bom, ela sendo preta, ela não tem nenhuma dessas combinações aqui que permite formar a tonalidade de cor branca da luz. Ou seja, a gente diz que o preto, na verdade, não tem cor nenhuma. Tá? O branco seria todas as cores em conjunto, mas o preto, o negro, ele não tem nenhuma dessas combinações. Então, por isso que quando a luz incide, ela não reflete nenhuma dessas cores. Aí absorve. Só que tem uma coisa. Existe um princípio na física, vocês vão estudar isso lá no nono ano, em que é o princípio da conservação da energia. A energia ela nunca se perde. Então, o que a gente está percebendo é que a luz, na verdade, é uma energia que a gente chama de energia luminosa. Então, assim que ela incide no corpo, ela vai ser convertida num outro tipo de energia, por exemplo, na energia térmica, em calor. Então, no momento que você tem uma luz atingindo sobre você, digamos que você está com a blusa vermelha, ela refletiu a vermelha e absorveu as demais. Então, você vai receber um pouquinho de calor, porque a energia luminosa está sendo convertida em calor. Se você tem a blusa verde, ela vai incidir no material e refletir a verde, mas você vai absorver as outras e vai esquentar um pouquinho. Se você tem a blusa branca, ela vai refletir todo, então praticamente você não vai absorver energia no seu tecido e, como consequência, não vai gerar calor. Mas se você tiver com a blusa preta, assim que a luz incidir sobre você, não vai refletir nenhum, então vai esquentar mais do que o normal. Então, existe uma questão que o pessoal coloca, roupa preta é mais quente? O cara diz, não vou vestir roupa preta de noite não, porque roupa preta é mais quente. Gente, é mais quente se tiver luz. Não a luz, como a gente está aqui, uma luz fraca, tá? Uma luz artificial, como a lâmpada, ou a luz fraca que está incidida aqui nessa sala. A luz intensa, a luz solar, propriamente, aquela que chega e você olha assim e vê o solzinho batendo na sua cara. Então, naquela condição, a roupa preta realmente é mais quente. Porque como ela não tem cor nenhuma, ela não reflete nenhuma cor e absorve toda a luz branca, gerando todo o calor possível. Se você tiver com a blusa branca durante o dia, aí ela vai ser uma blusa considerada mais fresca. Porque a luz vai bater e vai refletir praticamente toda. E você vai absorver um mínimo de calor. Então, a roupa preta é mais quente, sim.
mas se tiver em contato com a luz solar. Mas de noite ela é roupa comum, tá, gente? Não vai evitar vestir roupa preta à noite porque vai ser mais quente, isso aí é bobagem. Só se ela for muito mais grossa, né? Aí vai ser a intensidade para segurar o calor no teu corpo, mas pela cor, não. Roupa preta mais quente? Sim, mas durante o dia, quando ela recebe muita luz solar. Caso contrário, não. E a branca, durante o dia, é claro que ela vai ser considerada mais fresca, porque ela não vai ser absorvida, a blusa branca vai refletir praticamente toda a luz branca que incide sobre você. Essa variação de cores de luz, é o que eu chamo para vocês de prisma, tá vendo? A luz branca refletida, você coloca esse aparelho mais ou menos triangular, e a partir daí, de vidro, ele vai separando o feixe de luz. Em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Tá vendo aqui? São as 7 cores que compunham o arco-íris. As demais cores são combinações e variações dessas cores principais, certo? Dessas cores unitárias. Aí elas são definidas por um comprimento de onda de luz. Acima desse, por exemplo, a gente chama de infravermelho, abaixo dele a gente chama de ultravioleta. Tá? É um comprimento de onda tão pequenininho que a luz atravessa sem nem ver, e aí ela vai provocar sérias, graves queimaduras e lesões na sua pele. Bom, a gente diz que o olho humano é o órgão de visão, ou o órgão utilizado para que o sentido da visão seja utilizado. Esse olho, ele vai ser movimentado o tempo inteiro, né, para um lado, para o outro, tá? Então tem que ter músculo, como a gente percebeu, são os músculos oculares, presos no globo ocular, tá? No olho, na sua parte superior, inferior, para a gente fazer movimento para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Tá? Então esses movimentos laterais, frontais, superiores e inferiores, é porque tem músculos na sua estrutura. É claro que tem que ter um nervo saindo do olho para levar essa informação para o sistema nervoso central e a gente conseguir fazer a interpretação, e existe todos os componentes do globo ocular. Bom, mas aí eu creio que eu já conversei demais com vocês aí nesse período de tempo, então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma paradinha aqui. A aula seguinte eu falo sobre a estrutura do olho como um todo, para identificar como é que a imagem é formada e como é que quais são os possíveis problemas que a visão vai desempenhar, e a partir daí você vai ter como a gente corrige. Alguns não tem como, tá? Alguns são fatores hereditários, é um fator genético que define como a dificuldade de enxergar cores, mas os outros a gente consegue fazer algumas adaptações, beleza? Então, tomara que tenham tido paciência para assistir o vídeo com um todo, né, por inteiro. Agradeço a paciência de vocês e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.